mas eu acho que a reconciliação mais importante de tudo é a reconciliação com a gente. Com essa parte dentro da gente que é a nossa expressão mais autêntica. Ainda bem que a Morinha apareceu para me lembrar disso, né, filha? Esse processo de reconciliação na pintura se deu em camadas. Respeitar o fluxo vivo do processo. E aí outra coisa que eu achei interessante, vocês viram que tá rasgado, né? Tempo de secagem. O tempo das coisas decantarem, secar, das coisas irem ocupando seus devidos lugares, você ter uma percepção, até mesmo porque quando a gente tá com a tinta muito molhada, se eu colocasse uma outra tinta ia misturar demais. A tinta nova que eu colocasse ia perder a sua propriedade original. Então, às vezes é bom esperar secar para que as coisas realmente se definam, né? E aí, eu achei interessante que teve uma difusão dos contornos, dessa rigidez. Tinha que ser 2 mãos com um fio. E aí eu fui permitindo que o processo vivo tomasse o seu fluxo. Fui sentindo, quero mais verde, quero mais não sei o quê. E fui dando passagem. Racionalmente fazia sentido? Não. Racionalmente não fazia o menor sentido. Mas eu fui dando passagem para esse sentir. E no final, mesmo com o abstrato, eu senti paz. E eu acho que a reconciliação talvez seja sobre isso. Né? Que às vezes você pode muito bem falar o que é racionalmente correto, mas o teu coração não tá em paz. Entende? Então, deixar as coisas tomarem uma certa forma, um percurso, e fluindo junto. Me fez pensar nessa questão do concreto e do abstrato, tipo assim, talvez o ego queira realmente, oi filha. Cara, em outros momentos isso aqui seria motivo de eu parar a gravação. Mas eu tô fazendo as pazes, né, com essa criaturinha aqui que representa um aspecto muito meu, interno, muito vivo, que precisa se mexer, que precisa se expressar, que precisa brincar. E quando a gente cresce, a gente esquece, né? Eu acho que isso é uma das coisas que muitos de nós, principalmente da nossa geração da década de 90, quando a gente fica adulto, que a gente precisa fazer as pazes, fazer essa reconciliação, restabelecer a ligação com esse nosso aspecto mais instintivo, experimentativo, alegre, vivo, que quer se mexer, que parece doido, sabe assim? Que às vezes dá uns gritos, que bota a raiva pra fora, que se expressa, sabe assim? Eu acho que a gente às vezes resume, né? Eu comecei falando dessa perspectiva da reconciliação muito de um lugar entre 2 pessoas, entre uma ideia, entre, sabe? Mas pode ser com um aspecto dentro de você mesmo, assim. Você talvez fosse uma criança extremamente expressiva, feliz, experimentativa, e isso se perdeu. Filha, e isso se perdeu. Talvez você precise fazer reconciliação com isso hoje, sabe? Você precisa restabelecer essa ligação com essa parte sua que era mais assim, para que você possa de novo ter essa sensação de inteireza. Comece a dissolver essas fragmentações internas, né? Né, filha? Então, perceber essas camadas, às vezes vai ser mais difícil você simplesmente se permitir ser de uma determinada maneira como você era. Mas começa, de repente tem um ideal lá. Eu era muito assim. Como que eu posso me aproximar disso? Aí talvez vai vir a frustração, a camada da frustração de tentar e não conseguir. Talvez venha a camada de uma coisa que você não estava planejando e você tem que lidar com o imprevisto, sabe? Mas é importante também ter esse tempo da secagem, de perceber, olhar. Eu teve um momento que eu fiquei olhando para a pintura assim e falei, gente, que loucura. Começou uma coisa, terminou outra completamente diferente. E eu fiquei assim um tempão, me relacionando com aquilo, sabe? Sentindo aquilo. Então, isso às vezes é importante, tá? E aí uma coisa interessante que aconteceu foi que vocês viram que tá rasgado, né? Tava molhada a tinta e eu queria escrever coisas no verso.
Eu comecei escrevendo aqui, só que ficou faltando e eu não podia virar nem a página pra cá, nem a página pra cá, porque ia colar na tinta que tava aqui. E aí eu tive uma brilhante ideia para proteger, para não atrapalhar, né? Botar um plástico, que na minha cabeça o plástico protegeria, eu escreveria e quando acabasse tiraria o plástico. Quando eu tirei o plástico, rasgou. Então é interessante que às vezes a gente quer muito proteger, a gente tem até uma boa intenção. Uma boa intenção. Às vezes você quer proteger uma parte dentro de você que você acha que talvez não sobreviva ou seja aniquilada se for mostrada, né? Se for exposta. E nessa tentativa de proteção você acaba se machucando ainda mais, né? Porque aí você deixa de se expressar da forma mais verdadeira possível, da forma que era coerente para você. Você deixa de existir da maneira que fazia sentido, de fato. Então, se reconciliar também com a ideia de que a vulnerabilidade, de que contato, estar em relação com a vida, é correr risco. Se relacionar com pessoas, com a vida, botar a cara no sol aqui, literalmente, quando eu comecei o vídeo estava com o sol no meu rosto, você se expor, botar o seu ponto de vista, pode ser que tenha risco de danos, de dores, né? Mas você vai deixar de fazer? Então, a reconciliação, ela pode ocupar esse lugar mais profundo mesmo da coisa. Pode ser uma reconciliação entre você e a pessoa que você ama, um parente, mas eu acho que a reconciliação mais importante de tudo é a reconciliação com a gente. Com essa parte dentro da gente que é a nossa expressão mais autêntica. Ainda bem que a Morinha apareceu pra me lembrar disso, né, filha? Ainda bem que ela apareceu pra me lembrar disso. Então, às vezes a gente tenta botar o plástico pra proteger, né? O que seria esse plástico? Racionalização excessiva, tentar manter distância para não se sentir muito vulnerável, querer controlar o resultado, que foi o que eu tentei fazer, né? Evitar desconforto. Ai, não vou fazer esse vídeo mostrando que de uma pintura eu cheguei numa determinada reflexão, porque vão dizer que eu sou maluca. Tudo bem, entendeu? Até Lençóis Maranhense recebeu avaliação negativa, quem sou eu para não receber, na verdade? Quem sou eu para agradar a todos? Então, às vezes a gente tem medo, né, de se machucar, de se rasgar, literalmente, nessa ida pra vida, nessa expressão autêntica. E a gente fica tentando evitar se mostrar como a gente de fato é, mostrar nossas partezinhas muito particulares, muito nossas, por medo delas não sobreviverem ou de não serem acolhidas. E talvez não sejam, mas é importante que a gente acolha, né? Então, se reconciliar com essa ideia de correr riscos, que pode ser que você viva uma das experiências mais incríveis da sua vida, nessa aposta em ser de verdade. Talvez algumas imagens idealizadas sejam dissolvidas, né? Do que deve ser você, do que deve ser um vídeo legal, do que deve ser uma pintura bonita, do que deve ser um relacionamento perfeito, o que é uma mãe ideal. Essas imagens talvez tenham que se dissolver, ficar mais abstratas, receber algumas camadas, tempo de secagem, para que você lide com isso de um outro lugar, de uma outra perspectiva, né? Com uma permissão maior para se relacionar com a coisa. Enfim, nessa tentativa de proteção, às vezes a gente pode acabar evitando entrar em contato com coisas que realmente transformariam e trariam à tona a nossa verdade. Então, enfim, devaneios, reflexões oceânicas, como eu gosto de chamar. E a ideia é justamente eu fazer mais isso. Porque por muito tempo eu fiquei brigada com essa minha parte que percebe a vida dessa forma, dessa perspectiva.
E não tem como, eu faço isso o tempo todo, gente. A quantidade de cadernos assim que eu tenho é uma coisa surreal. E eu tava guardando tudo isso porque existia uma necessidade de proteção. Uma necessidade de proteção, talvez, de julgamento, de humilhação, de não ser bem aceita. E uma necessidade também, uma coisa interessante que me ocorreu esses dias, eu preciso fazer as pazes, me reconciliar com a capacidade de dar limites, de comunicar meus limites. Eu preciso me reconciliar com a minha capacidade de sentir prazer e fazer mais o que eu quero, apesar das outras pessoas. Qualquer pessoa de fora. Então, uma das coisas que me dava muito medo em me colocar pro mundo era ser demandada demais do mundo, das pessoas, e não sobreviver a isso, me perder, desaparecer no meio de toda essa demanda, né? E por que vem esse medo? Porque eu ainda não aprendi, não fiz as pazes com essa capacidade que existe dentro de mim de saber comunicar meus limites. Entende? Enfim, pensamentos, né? Devaneios. Eu acho que eu preciso brincar de bolinha com a Amora, senão daqui a pouco quem vai brigar comigo é ela. Né, filha? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.